Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer para nosso encontro virtual, né? E o tema da aula de hoje será, industrialização inclusiva e sustentável, tá, gente? Então, vamos falar hoje sobre a importância de você desenvolver um modelo industrial que seja sustentável, ou seja, que seja perene aí, que dure para as próximas gerações. Muito embora pode parecer um tanto quanto óbvio, né? Puxa vida, importante que dure, mas fato é, pessoal, que nem sempre as pessoas ou as organizações têm essa preocupação, tá? Infelizmente, por questões econômicas, muitas empresas simplesmente preferem ignorar o fato, né? Ou então empurrar com a barriga. Muitas acabam utilizando-se de subterfúgios, utilizando-se de manobras, enfim, para tentar escapar dessa questão, né? Existe inclusive o tal dos créditos de carbono que são adquiridos por empresas para que elas possam continuar, como se você comprasse o direito de, se você comprasse o direito de continuar poluindo, né? Uma coisa de maluco. É uma empresa, sabe como funciona, pessoal, esse mercado de crédito de carbono? Uma empresa que tem uma postura ambientalmente responsável, né? Ela ganha créditos, ela recebe, é como se ela adquirisse um benefício, não é um benefício financeiro, mas é um benefício, por quê? Porque ela, se antes ela poluía X, ela passou a poluir X sobre 2. Então ela ganha créditos por isso. Esses créditos são comercializáveis. Então uma outra empresa que precisa poluir mais vai e compra esses créditos para continuar poluindo. É uma coisa de maluco, né? Mas, enfim, né? A proposta, então, da aula de hoje é falar sobre essa temática. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Então, pessoal, temos aí, né, de fundo uma indústria sem emitir fumaça, porque a proposta é essa, né? Você ter uma indústria, né? A indústria sustentável é uma indústria que não polui, é uma indústria, perceba, o céu todo limpinho, sem fumaça, não é cinzento, né? Essa seria a indústria perfeita, né? Uma indústria que não polua, uma indústria que funcione, mas que não agrida, que não gere um passivo ambiental. Passivo este que, obviamente, será cobrado pelas próximas gerações, tá? E se vocês ouvirem algum cachorrinho latindo, pessoal, vocês, por favor, não liguem. Sabe como é que é home office, né? E eu tenho dois cachorrinhos bem bonitinhos, tá? Aliás, é um cachorrinho e uma cachorrinha, para ser sincero. Bem, gente, vamos falar sobre o que é industrialização inclusiva e sustentável, né? Os benefícios para isso. Os desafios para você implementar uma industrialização inclusiva, as políticas públicas que poderiam ajudar para esse fim, né? E alguns exemplos de países, empresas e indústrias que estão promovendo a industrialização sustentável, inclusiva e sustentável, né? Bem, primeiramente, pessoal, o que que é industrialização inclusiva e sustentável? Este é um modelo que busca promover, então, o crescimento, ou seja, gerar renda para as pessoas, para as famílias, obviamente, gerando emprego também, e ao mesmo tempo, pessoal, que promover esse crescimento econômico, né, também proteger o meio ambiente, né, ou seja, sem gerar um passivo ambiental que vá, de alguma maneira, prejudicar, né, o desenvolvimento, né, desenvolvimento minto, que vai prejudicar, de alguma maneira, a manutenção, né, do meio ambiente, tá? a- Quando a gente trata de industrialização inclusiva, a gente pensa no modelo de industrialização que busque reduzir a pobreza, ou seja, que coloque aí o pobre na equação de seu crescimento econômico, gerando, enfim, isso pode ser feito de diversas formas, por exemplo, gerando por meio de políticas de emprego, por meio de capacitação. Uma empresa pode, ao mesmo tempo que oferece capacitação para uma comunidade, ela também pode absorver parte desses alunos capacitados para o seu quadro de funcionários, né? Isso é uma forma de você promover o desenvolvimento
inclusivo. À medida que uma empresa cresce organicamente, vai precisando de funcionários, ao invés dela buscar funcionários em locais mais distantes ou já capacitados, ela capacita funcionários e os inclui, né, em em seu quadro de funcionários, tá? E a sustentável é aquela que busca soluções para minimizar o impacto ambiental, tá? A ideia, pessoal, é usar tecnologias e processos, então, que busquem reduzir a poluição em sua atividade produtiva. Isso é possível? Perfeitamente possível. Então, pessoal, os objetivos da industrialização inclusiva sustentável, entendam, são promover o crescimento econômico e geração de emprego com isso, né, de forma equitativa, tá? Sim, é importante crescer, pessoal. Toda a economia tem que crescer, porque a economia precisa gerar emprego. É só com a geração de emprego e renda que você consegue promover o bem-estar social, tá? E nesse sentido, o governo pode contribuir sim positivamente para isso. Mas isso a gente vai falar em um outro momento, tá? Proteger o meio ambiente, obviamente a proteção do meio ambiente é uma cobrança que vem aumentando cada vez mais, porque afinal o mundo tem 7 bilhões de pessoas e nós não podemos simplesmente sair por aí destruindo o meio ambiente, né? Para poder ocupar, para poder alocar as pessoas, né? Para poder, enfim, encaixar as pessoas. A gente precisa desenvolver mecanismos para que o crescimento possa ocorrer, mas de maneira a manter o meio ambiente, né? Então, a promover um impacto o menor possível para o meio ambiente. E também reduzir a pobreza e a desigualdade social, tá, gente? Mas uma coisa gera outra. Se você gera emprego e renda, tá, você promove a redução da pobreza e da desigualdade. Uma coisa leva à outra, tá? E é claro, é um desafio complexo. É necessário, então, um esforço coordenado de governos, indústria e sociedade civil. De que maneira o governo pode contribuir? Muita, por exemplo, o governo pode promover, é, ele pode promover uma política de isenções fiscais para empresas que busquem adotar práticas de crescimento socialmente igualitário. O governo pode promover crédito, né, para micro e pequenas empresas, né, para que elas cresçam utilizando-se de tecnologias que não agridam o meio ambiente, né? Usando máquinas mais modernas, usando instrumentos, né, mais modernos para poder exercer a sua atividade produtiva, sem que para isso haja uma agressão, ou seja, haja, por exemplo, o dejeto de itens de coisas tóxicas, de produtos tóxicos, né, que possam prejudicar o meio ambiente. Ah, professor, mas uma empresinha pequenininha, vai ver quanto gasta, por exemplo, uma mera barraca de pastel. Vai ver quanto gasta uma barraca de pastel só de óleo. Será que não poderia haver uma outra forma de você produzir promover o desenvolvimento sem o desperdício do óleo, por exemplo? Não dá para comer pastel sem óleo, obviamente. A questão não está não não no uso, não na substituição do insumo, mas no descarte adequado do insumo. Por exemplo, promovendo uma ação de tal forma que coletores de óleo se aproveitam no final da feira para irem até esses locais, coletarem o óleo e poderem levar para os locais que vão ser utilizados, para que esse óleo seja reutilizado. Esse óleo, gente, pode ser utilizado para inúmeras coisas, para produzir sabão, para produzir, nossa, uma infinidade de itens, tá? E nesse sentido, o governo pode contribuir sim, promover, no caso, concedendo crédito para que se possa constituir-se empresas que possam fazer a coleta, por exemplo, desse óleo. Mas isso é só um exemplo, tá, gente? Tá? Mas tem outras coisas, obviamente, que o governo pode fazer. Aqui esse é o que me veio na cabeça, me em mente agora. Mas se a gente for parar para pensar uns minutinhos, pode-se descobrir muitas outras maneiras, tá? Pessoal, quais são os benefícios, então, da industrialização inclusiva e sustentável?
Primeiramente, o crescimento econômico, tá, gente? Uma vez que a industrialização é o motor do crescimento econômico, tá? Então, é importante que a indústria cresça, tá? Para que ela gere emprego e renda, tá? Sem, sem geração de emprego e renda, gente, o país, né, está fadado aí realmente ao caos. Está fadado aí ao aumento das desigualdades. E o aumento das desigualdades, pessoal, gera uma série de problemas. Dentre eles, gera, principalmente, aqui destacando, o aumento da violência, tá? O aumento da violência, obviamente, vai gerar insegurança jurídica, né? Por quê, pessoal? Insegurança jurídica não, vai gerar insegurança, tá? Essa insegurança vai fazer com que os empresários tenham receio, né, de investir em certos locais, ou pior, vão desinvestir. Grande exemplo é o que está acontecendo na região da Cracolândia. Existem relatos de lojistas que estão colocando o seu comércio à venda e estão, ó, estão rapando fora. Estão rapando fora. Eles simplesmente vão, né, vão passar o ponto e vão rapar fora, vão para outras cidades onde elas possam viver de uma maneira um pouco minimamente mais segura, né? Minimamente mais segura. A Cracolândia, óbvio, é um exemplo extremo, né? Mas é um dos elementos, né, que prejudica o crescimento econômico, né? E a desigualdade social gera efeitos como a Cracolândia, é um dos elementos. Eu não diria que é o único, é óbvio, porque a droga é um problema de saúde. Mas para a pessoa ir para a droga, para a pessoa buscar a droga, muitas vezes podem haver outros elementos associados aí que vão impulsionar para isso, tá? Tem a questão das exportações, pessoal, o nosso, principalmente em termos de Brasil, né? A exportação é muito importante para o Brasil poder ter dólares e dessa maneira poder, primeiramente, gerar o chamado superávit primário, né? Pagar suas dívidas, né? Pagar suas dívidas para que depois, enfim, possa aí pensar em crescer um pouco mais, investir. As exportações, então, são muito importantes para que entre dólares e os países estrangeiros, né, principalmente os europeus, países estrangeiros, os outros países, né, ficou feio, né? Principalmente os europeus, eles estão cada vez mais cobrando, né, ações, né, ou políticas por parte de outras nações, né, obviamente das menos desenvolvidas como nós, por ações sustentáveis. Então, por exemplo, a Europa importa muita madeira brasileira. Aí eles perguntam, de onde vem essa madeira? Essa madeira tem um selo de que ela veio de um local onde era permitida a extração dessa madeira, tá? Isso é uma coisa que pega bastante. E é claro, pessoal, a industrialização inclusive sustentável ela contribui positivamente porque ela demanda a criação de novas tecnologias e também de novos produtos, né? Você observa, por exemplo, cada vez mais o crescimento do uso de embalagens biodegradáveis, envelopes biodegradáveis, né? Esse é só um exemplo de tecnologia a ser aplicada na elaboração de um produto inovador e que não vai prejudicar o meio ambiente, né? Os benefícios sociais, sem dúvida nenhuma, são muito evidentes, ficam muito evidentes. Existe a questão da redução da pobreza. É muito importante, pessoal, desenvolver políticas públicas de redução da pobreza. E, é claro, isso faz parte da agenda do desenvolvimento de uma industrialização sustentável. Menos pobreza é com mais empregos e mais renda, melhor bem-estar social, gente. Melhor bem-estar social. Isso é um fato, tá? É claro, alguém vai me falar, professor, mas naquela época, naqueles anos que o Brasil cresceu bastante, havia bastante violência também, não houve tanta. Sim, havia, pessoal, sim, havia, mas a violência que era. Existem várias explicações para a violência, tá?
Existem várias explicações para a violência, mas uma coisa eu lhes digo, gente, quando você adota uma ação para reduzir a pobreza, né, que vai também contribuir para a melhoria da educação, isso leva anos, pessoal. Tá? O impacto de uma ação nesse sentido leva muitos anos, não é da noite para o dia que você resolve o problema. Tá? E o pior, tudo aquilo que foi feito naquele momento, todas as ações, todo o gasto que o governo teve naquela época, que a meu ver foi feito de maneira inadequada, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Porque eu entendo que o Estado ele precisa investir mais pesado em ensino básico, sabe, fundamental e médio, principalmente ensino fundamental, para a pessoa saber ler e escrever bem, tá? É, isso não foi feito, né? Não houve essa não houve esse pensamento, né? Poxa, vamos investir mais em educação básica pensando em longo prazo. Não. O governo federal teve uma outra política, não vou criticar, era a ação estratégica que eles acharam conveniente, só que o tempo é o senhor da razão, né? Então, cada um aí chega à conclusão que achar mais adequada, né? No que tange, né? No que é relevante essa questão aí do, da efetividade das ações tomadas pelo governo federal à época, tá? Na minha opinião, não houve houve uma melhoria de qualidade de vida naquela época? Houve, sim, houve, mas foi extremamente pontual, tá? Essa melhoria de qualidade de vida, ela precisa ser perene, ou seja, ela precisa durar não alguns anos, mas décadas, tá? É claro, toda economia é cíclica, ela tem altos e baixos, mas o Brasil, por favor, sabe? O Brasil é o chamado voo de galinha, vai dar aquele voo e vai pum, aí fica um tempão andando, ciscando. Aí vai, daquele voo e pum, sabe? Tá de novo, aquele é o chamado voo de galinha, né? Voo de galinha é isso. Você tem um crescimento muito acelerado num prazo muito curto e depois uma queda, né? O que eu digo é a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores chegou a passar dos 120 mil pontos por um período pequenininho, né? E agora está entre 100 e 120, né? Dificilmente sai desse lenga-lenga, né? Aliás, eu costumo dizer que hoje investir em ações hoje é fria, né? A não ser que você tenha uma ação de acompanhamento muito, você tem que realmente acompanhar, fazer do acompanhamento o seu dia a dia, né? Que aí você vai fazer adotar uma estratégia mais pontual, mais direcionada para segmentos, enfim, tirando essas estratégias desse sentido, gente. Hoje eu não recomendo ninguém investir em ações, porque está muito difícil. Muito difícil. E é claro, pessoal, a industrialização inclusiva ajuda então a reduzir essas desigualdades, como eu estou comentando, né? Gera oportunidade para todos. Isso, pessoal, vai melhorar inclusive a arrecadação fiscal. Gerando melhoria na arrecadação fiscal, com uma boa gestão, você consegue promover acesso a bens e serviços como saúde, educação e transporte, né? De melhor qualidade. Uma coisa que leva a outra. Estão entendendo, gente? Uma coisa que leva a outra. E é claro, pessoal, temos aqui os benefícios ambientais. A proteção ao meio ambiente, gente, ela é essencial, tá? Para que você possa, é, naquela coisa do bem-estar social, né, gente? Quando você reduz um passivo ambiental, gente, você consegue gerar um impacto, inclusive no clima de uma região. Temos aí a questão do aquecimento global. Óbvio que aí não é uma questão apenas de Brasil, né? Mas fato é, gente, que ignorar o fato vai gerar mudanças climáticas drásticas, né? Vai ajudar, vai gerar mudanças climáticas drásticas. Então, entre os benefícios ambientais, proteção do meio ambiente, né? Por meio da redução de impactos ambientais da indústria, uma resiliência climática, porque vai buscar tornar, pelo menos melhorar a questão das mudanças climáticas, tá? E também, pessoal, existe a questão da conservação de recursos, né?
principalmente como a água e a energia, que são recursos muito caros. Certo, gente? Quais são os desafios para a implementação da industrialização inclusiva e sustentável, né? Olha só, é bem isso mesmo, né? Essa foto, a plantinha crescendo no meio do concreto, né? Bem, pessoal, primeiro é a falta de recursos. Aqui a gente cabe um debate um pouco melhor, né? O fato é que investir em tecnologia inclusiva e sustentável, é caro, ainda é caro, tá? E nesse sentido é que o governo pode também contribuir fortemente promovendo o investimento, crédito para empresas que busquem desenvolver essa tecnologia, tá? Investindo ou concedendo isenções fiscais, renúncias fiscais para empresas que investam em educação, treinamento, infraestrutura e inovação tecnológica, né, gente? E dessa maneira possam contribuir positivamente para um crescimento mais sustentável. Outro desafio é a questão do impacto ambiental, né? Como está escrito aqui, a adoção, a industrialização sustentável requer a adoção de tecnologia e processos mais eficientes. E isso, como eu disse há pouco, demanda não só, olha, falei do investimento, né? Investimento justamente em educação, treinamento, infra, etc. Tá? E uma última questão é a resistência a mudanças, pessoal. O fato é que existem muitos empresários que adotam aquele famoso discurso: ah, tá bom do jeito que está sendo feito, não precisa mudar, do jeito que está sendo feito tá bom, tá tranquilo, não precisamos, para que mudar? Infelizmente, tem empresas que têm esse discurso, tá, gente? O famoso discurso do para que mudar, para que eu vou esquentar minha cabeça, não é verdade? Aí, gente, é ruim, né? Aí dá ruim. Para que eu vou esquentar minha cabeça? Para que? Infelizmente, falta muita conscientização, gente. Muita conscientização. Aí o empresário que já tem essa cabeça tacanha, né? De para que eu vou mexer em time que está ganhando? Somando ao fato do investimento, ainda vou ter que investir meu dinheiro para. Você está entendendo? Isso daí é que é um fator pesado, né? Que realmente dificulta, né, as empresas a adotarem ações mais voltadas à sustentabilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Então, temos aqui algumas políticas públicas. Agora eu quero falar exatamente de políticas públicas, notadamente de políticas públicas, tá? Primeiramente, os governos devem investir em educação e treinamento, tá? Em educação e treinamento, espaço, inclusive, é, desde empresas, isso daí deve não apenas permear as empresas públicas, né? Mas também deve haver cobrança, né? Deve ter uma regulamentação, como está escrito aí embaixo, né? Deve haver uma regulamentação para que as empresas sejam obrigadas a treinar os funcionários para isso, tá? Infelizmente, pessoal, tudo aqui é feito na base das leis, né? Na base da imposição, porque se você for esperar o empresário fazer alguma coisa, né? É, muitas vezes, ainda você dando benefícios, mesmo assim, eles ainda têm essa resistência do porquê que eu vou mexer em time que já está ganhando, infelizmente, tá? É claro, pessoal, que os governos devem apoiar também a inovação tecnológica, tá? Mais uma vez, promovendo ações de renúncia fiscal, né, para que as empresas sejam incentivadas a desenvolver tecnologia, tá? E a participação da sociedade civil, né, gente? As sociedades devem cobrar mais das empresas, né? As sociedades devem cobrar das empresas por ações sustentáveis e ambientalmente corretas, né? E a sociedade também deve cobrar os governos para que os governos cobrem das indústrias, né? Para que as, as atividades produtivas sejam realizadas considerando o passivo ambiental. Não pode mais ignorar o passivo ambiental, porque isso daí, né, já está gerando uma conta, né? Isso a gente pode ver
nos oceanos cada vez mais poluídos. A gente enxerga isso no derretimento das calotas polares. A gente vê isso também na questão das estações do ano, totalmente bagunçadas. Passou-se, estamos agora no início do mês de setembro, né? Já, e o mês de agosto se passou e cadê inverno? Eu não vi inverno. Julho? Pô, julho, eu lembro que na primeira semana de julho eu fui pra praia, meu, tomei sol. Primeira semana de julho foi férias, né? Férias escolares, eu fui pra praia tomar sol. E o mês inteiro de julho, sossegado. Um ou outro dia só com um pouquinho mais de frio, mas teve um ou outro dia realmente mais gelado, mas assim, pontual. E o mês de agosto foi quase todo ele de sol, né? Alguns dias de chuva e de frio, mas muito poucos, né? Estamos iniciando agora, hoje é dia 1º de setembro, que eu estou agora no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia que nós vamos ter o nosso encontro pessoal e dia de sol, meu, dia de sol. É normal isso? Nem de longe. Eu lembro, gente, teve um dia, uns dias atrás aí que foi bem frio e garoento. Eu lembro, gente, que quando eu era garoto, São Paulo, em julho e agosto, tinha aquela característica todos os dias praticamente. Era um ou outro dia com menos sol. São Paulo parecia Londres em julho e agosto. São Paulo parecia Londres, porque era fria, nublada e chuvosa, tá? Agora, meu, São Paulo tá parecendo a Bahia. É calor o tempo todo. É, gente. Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de países que estão adotando a industrialização, inclusive sustentável, tá? Temos a Alemanha é líder mundial em inovação industrial e sustentabilidade, tá? Ela investe pesadamente em tecnologia limpa, manufatura avançada, tá? Também energia, né? Geração de energia, falei energia limpa, né? No caso, temos aí a energia eólica, energia solar, que está sendo desenvolvida. Temos a Suécia, no caso da Suécia, ela tem metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono e está investindo em setores verdes, como energia renovável, transportes, construção também. E até mesmo a China, pessoal, a China, que é um país que era reconhecidamente o país mais poluidor do mundo, a própria China já entendeu que se ela continuasse daquela forma, ela não somente ia se prejudicar, como ia prejudicar o resto do mundo, ela ia ser cobrada por isso. Então, ela já se adiantou. Então, ela está realizando ações, está investindo pesado em energia limpa, eficiência energética. Cidades, pessoal, as grandes cidades como Pequim, por exemplo, onde há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você não enxergava o céu, tamanho, não era por causa do sol, falta de sol, tempo nublado, não, se enxergava por causa da poluição, que era uma coisa absurda, né? Hoje não, hoje você vai para Pequim e se enxerga o céu, né? Você enxerga o céu. Teve as Olimpíadas lá na China, né? E já naquela época eles já estavam preocupados com isso. Aqui algumas empresas, pessoal, temos a Tesla, obviamente, ela é a líder na produção de veículos elétricos, tá? Aliás, é a Tesla que começou pesado a investir na produção de carros elétricos. Os carros elétricos estão cada vez mais melhorando em termos de eficiência, tá? Temos a Nestlé trabalha muito pesado na questão da agricultura sustentável, principalmente, uma vez que ela demanda, né, produtos agrícolas para a produção de seus produtos. E a Novelis, pessoal, a Novelis é um case muito interessante. A Novelis, que inclusive está retratada nessa foto ao lado aí, parte do seu parque produtivo, ela é líder uma das grandes produtoras de alumínio. Antes, ela extraía alumínio de minas, tá? Ou seja, extraía do solo, da natureza. Ela, em determinado momento, ela fechou todas as suas minas, ela encerrou essa prática, né?
E agora ela trabalha apenas com alumínio reciclado. Olha, pessoal, então ela compra alumínio, né, de cooperativas, né? Temos aí os sucateiros, né, as pessoas que coletam alumínio levam para as cooperativas, por sua vez, fornecem para uma empresa como a Novelis, que vai aí fazer todo o processo de reaproveitamento do alumínio. O alumínio, pessoal, depois de derretido, ele pode ser aproveitado inúmeras vezes, né? É um metal muito interessante. E, pessoal, chegamos então ao fim da nossa pequena aula, né? Vocês percebem que eu não faço esses vídeos muito compridos, porque eu sei que muito tempo é chato, né? Mas eu passo as mensagens que precisam ser transmitidas, né? Em cada aula, abordando aí os tópicos do nosso conteúdo programático, tá? E por hora é só, pessoal, lembrando, gente, que a avaliação final deverá ser feita pela elaboração de um vídeo realizado em uma visita técnica em uma empresa que trabalha com atividades que sejam ambientalmente corretas, ou seja, que tenha uma pegada de sustentabilidade em sua atividade, né? Ou então a produção de um produto, né? A elaboração de um produto que tenha essa pegada aí ambiental. Beleza, pessoal? Então é isso. That's all, folks. Forte abraço e nos vemos.